Glórias a Deus. Vamos estar meditando a palavra do Senhor nesta quarta-feira. Aleluia. E o Senhor colocou no meu coração, amados, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, do versículo de número 22 ao versículo de número 32. Nós vamos estar lendo, vou pedir para a Lina fazer essa leitura. E nós todos juntos, neste momento, vamos estar meditando na poderosa palavra do Senhor. Amém? E para a Lina fazer a leitura. Glória a Deus. Então vamos estar lendo Mateus 14, a partir do verso 22. E nos diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, porque por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aleluia, glórias a Deus. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, é uma palavra por demais conhecida da igreja, mas é uma palavra muito atual, Aleluia. muito especial. E essa palavra, irmãos, ela fala sobre fé. É interessante a gente ver que o homem que tem fé, ele tem uma vida poderosa, ele tem uma vida imersa no poder de Deus. Aleluia. Ele tem uma vida vitoriosa, ele tem uma vida que avança, que conclui a sua missão. Mas da mesma forma, nós podemos entender que quando nos falta fé, o homem que tem falta de fé, é uma vida de destruição. É uma vida de submersão, se afundando nas mais terríveis escuridões que esta terra oferece. A fé e a falta de fé é a grande diferença daqueles que hão de vencer ou daqueles que hão de padecer. Nós vemos nesta palavra, amados, um momento em que os discípulos estavam numa embarcação. E Jesus, querendo despedir as multidões, disse para os seus discípulos, para eles pegarem o barco e atravessarem para a outra banda do mar. E Jesus ficou despedindo as multidões. Jesus ficou ali e até que o último saiu. Ele pegou, subiu ao monte e foi orar e ele estava sozinho. Mas, enquanto Jesus estava no monte orando, os discípulos estavam no barco. Jesus havia
mandado, havia ordenado que eles ali pegassem aquele barco e fossem para outra banda do mar. Veja, irmãos, que quando Deus ele traz para nós uma direção e nós cumprimos essa direção, quando Deus nos envia para uma direção, veja que interessante que os ventos, eles começaram a soprar contrários aos objetivos daqueles discípulos, ao ponto final que aqueles discípulos iriam embarcar. É interessante, irmãos, que Jesus ele manda, olha, vocês peguem, subam no barco e vão para outra banda do mar. E eles cumpriram à risca a vontade de Jesus. Mas note, percebam que enquanto eles estavam remando, enquanto eles estavam indo para a outra banda do mar, com seu objetivo alinhado, com seu plano traçado, no centro da vontade de Deus, podemos dizer assim, naquele momento eles estavam no centro da vontade de Deus. Veja que mesmo no centro da vontade de Deus, os ventos contrários começaram a bater contra aquela embarcação. As ondas começaram a se levantar no meio daquele mar, daquele lago, no meio daquela trajetória. E veja, irmãos, que na quarta vigília, ou seja, no período tarde da noite, Jesus, andando sobre o mar, ele se aproxima daquela embarcação. Percebam, irmãos, que os discípulos já estavam remando, os ventos estavam contrários, havia ondas do mar. E é claro, fica claro aqui o registro de que eles já estavam com medo. Eles já estavam sentindo aqueles ventos, sentindo aquelas ondas, sentindo, parecendo que, quem sabe, o barco poderia virar, quem sabe eles poderiam ficar à deriva. Eles já estavam com seus corações compulsados pelo medo. E interessante, irmãos, que no meio daqueles ventos contrários, no meio daquelas ondas, no meio daquele cenário contrário, Jesus aparece no meio deles. Jesus aparece perto deles. Veja, irmãos, que o Senhor nunca nos desamparou. Deus nunca nos desamparou. No meio dos ventos contrários dessa vida, mesmo nós que fazemos a vontade de Deus, mesmo nós que obedecemos à vontade do Senhor, mesmo quando os ventos contrários se levantam contra a nossa embarcação, ou quando as ondas do mar batem contra a nossa vida, veja que Deus nunca nos desamparou. Deus nunca desamparou. E quando Jesus ele chega perto daquele barco, os discípulos, eles olham para aquela visão, não reconhecendo Jesus, eles gritam de pavor, eles gritam de medo, dizendo, é um fantasma. Mas entendam, irmãos, que quando Jesus se aproxima deles, eles já estavam agitados. Eles já estavam compulsados pelo medo, eles já estavam temerosos. Eles já estavam cansados, desgastados, remando contra os ventos contrários. Então veja, irmãos, percebam que aqueles discípulos já estavam num desgaste físico, mental, emocional muito grande. E daqui a pouquinho, quando Jesus aparece para eles, eles não reconhecem o Mestre. Eles não reconhecem o Senhor. Às vezes você vai estar, como nós estamos vivendo nesse tempo, você vai estar no meio da trajetória de salvação, no meio da trajetória do caminho que nos leva ao reino celestial do Senhor. E veja que no meio desses caminhos, quantas coisas ruins podem acontecer, quantas coisas ruins acontecem, quantas coisas ruins vão acontecer. Mas quando o nosso Deus, quando o nosso Pai, quando o nosso Senhor Jesus, quando o Espírito Santo do Senhor
se aproxima de nós. Quantos não conseguem reconhecer o Senhor na sua vida? Quantos não conseguem perceber que Deus está perto, que Deus não desampara, que Deus ele não abandona ninguém? É interessante, irmãos, o salmista Davi, no Salmo de número 23, ele exclama, ele traz para fora aquilo que está dentro do seu coração, e ele diz: ainda que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, eu, todavia, não temerei. Aleluia. Não temerei. Glória a Deus. Aleluia. Mas muitas vezes, meus irmãos, é normal a gente se sentir apáticos diante de tantas tribulações. É normal, somos seres humanos. É normal, muitas vezes, diante dos ventos contrários, nós não conseguirmos perceber que Deus está perto de nós. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite, para esta congregação amada, querida e lavada no sangue do Cordeiro de Deus. Deus está perto. Aleluia. O Senhor, o Espírito Santo do Senhor, Ele está perto de nós. Ele está perto da embarcação. Os ventos estão contrários, estão. As ondas do mar estão batendo, estão agitando a embarcação, estão. Mas Deus está perto de nós. Deus está perto de nós. O Senhor está perto. Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Deus está perto de nós. Glória a Deus, aleluia. E aqueles discípulos não conseguindo reconhecer o Mestre, não conseguindo reconhecer que era Jesus que estava perto deles, eles gritaram, eles se apavoraram mais ainda. Mais do que eles já estavam. Mas daqui a pouquinho, no meio daqueles ventos contrários, no meio daquela onda, soa uma voz. Uma voz se aproxima daquela embarcação, dizendo: se acalmem, sou eu. Aleluia, glória a Deus. Se acalmem, sou eu. A voz do Senhor. Quantas vezes nós não conseguimos perceber as coisas? Quantas vezes nós não conseguimos ver a outra margem por causa da tempestade que está à nossa frente? Mas daqui a pouquinho vem aquela voz dizendo: se acalme, eu estou perto de você. É tão bom, irmãos. Muitas vezes na minha vida, na minha trajetória, muitas vezes eu não via a outra banda do mar. Eu não via outro lado do mar. Muitas vezes, no meio das tempestades, o meu barquinho também se agitava muito. E os ventos contrários, eu sentia a opressão do vento contrário sobre a minha vida, a opressão do vento contrário batendo, tentando me impedir de chegar no lugar que Jesus mandou que eu fosse. Mas no meio de toda aquela tempestade, no meio de toda aquela confusão, no meio de todo aquele agito, daqui a pouquinho, dobrando meus joelhos, colocando meu rosto em pó, daqui a pouquinho eu ouvi uma voz dizendo: te acalma, eu estou aqui. Aleluia. Te acalma, eu estou aqui, eu sou o teu Deus. Fui eu que morri por ti na cruz do Calvário. Fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei. Te acalma, eu estou aqui, confia em mim. Logo que Jesus Cristo disse para ele se acalmasse, porque ele estava ali, aqueles homens, eles se acalmaram. Os ventos continuavam, as ondas continuavam batendo, mas o coração deles agora estava quieto na presença do Senhor. Agora o coração deles, que tinha medos, temores, pavores, tinha se aquietado. E eles olhando para Jesus agora, o medo foi embora, as coisas que eles achavam que poderiam acontecer de errado também foi embora, e agora eles estavam olhando para o seu mestre, olhando para Jesus, caminhando sobre as águas. Quem sabe eles estavam olhando para Jesus, Jesus estava ali em cima do mar, e Jesus olhando para eles, e eles olhando para Jesus.
Meu irmão, o Senhor está olhando para você. Comece a olhar para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus está olhando para você, querido. Comece a olhar para Jesus também. Eita, glória. Comece a olhar para Deus. O coração dele se aquieta. E daqui a pouquinho, o discípulo chamado Pedro, ele estava com seu coração... Antes ele estava com medo, estava com pavor, estava agitado, os ventos contrários, a tempestade, as ondas, mas daqui a pouquinho o coração de Pedro estava tão tranquilo. O coração daquele discípulo estava tão em paz, que aquele homem ele disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo, Senhor. Aleluia. Manda eu ir ter contigo sobre as águas. Glória a Deus. Às vezes, meus irmãos, às vezes nós fazemos oração: Senhor, vem. Senhor, eu preciso de Ti, vem até mim. Mas às vezes nós precisamos ter uma oração dizendo: Senhor, eu quero ir até Ti. Aleluia. Eu preciso ir até o trono da graça. Em Hebreus, o apóstolo Paulo, que era o possível escritor dos Hebreus, disse: entrando, veja que é a pessoa que vai ao encontro do trono da graça, entrando no trono da graça com toda a avidez do seu coração, crendo que Ele é Deus, com ousadia do seu coração. Às vezes nós dizemos: Senhor, vem até mim, Senhor, eu preciso de Ti. Mas às vezes, meus irmãos, principalmente no meio da tempestade, nós devemos mudar a nossa oração e nós devemos dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ir ao Teu encontro. Eu quero ir ao Teu encontro, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero entrar no trono da graça do Senhor, aonde há salvação, aonde há paz, aonde há a alegria da salvação para a minha vida. Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus. Então Jesus, ele disse: vem. Ele disse uma palavra: vem. E Pedro, então, ele sai daquela embarcação. Pedro agora tomado por fé. Veja, irmãos, o que a fé faz na vida de um homem. Pedro, tomado de fé, ele bota os seus pés sobre as ondas do mar e começa a se firmar sobre o mar e começa a dar passos de fé em direção a Cristo Jesus. Aleluia. Veja, meus irmãos, que Pedro não tinha capacidade de andar sobre as águas. Não era a capacidade de Pedro. Não era a capacidade de Pedro poder caminhar sobre as águas, mas era a fé na palavra de Jesus que disse: vem, Pedro, vem até mim, entra diante desse trono, entra diante do trono da graça, vem até mim, Pedro. Glória a Deus, aleluia. Veja, meus irmãos, que muitas, ou na maioria, ou em todas as vezes da nossa vida, a vitória que Deus nos dá é por meio da fé. Aleluia. Veja, meus irmãos, que não é a capacidade do homem. Veja, meus amados, que não é a inteligência, não é os títulos, não é o cargo, não é. Veja que é a fé que o homem tem em Deus. É a fé que o ser humano tem em Deus. É a fé que a igreja tem em Deus, que faz ela caminhar sobre as águas. A fé é algo poderoso na vida de um homem. A falta de fé é algo destrutivo na vida de um homem. Pedro começa a caminhar, mas algo acontece no meio da trajetória, algo acontece. Ele tira os olhos de Jesus. Quantas pessoas estão tirando os olhos de Jesus? Quantas pessoas estão vendo os ventos contrários, vendo as ondas agitadas do mar? Quantas pessoas estão tirando os olhos de Jesus e vendo e prestando atenção nas coisas que estão acontecendo nesta terra? As notícias ruins que chegam até nós. Quantos estão se alimentando mais das notícias ruins que chegam até nós do que do Evangelho, que é as boas novas de salvação para a nossa vida?
Quantas pessoas estão se alimentando mais do que o mundo está dizendo, ao invés de se alimentar do que Deus está dizendo? Comece a se alimentar do que Deus está dizendo para você nesta noite, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Comece a se alimentar do que o Senhor está dizendo para você. Em nome de Jesus. E cabaçura labachei. E Pedro, olhando, desviando seus olhos da palavra de Jesus, que disse: vem, Pedro! Começou a ter medo de novo. E no mesmo momento que a fé, a falta de fé se apoderou de Pedro, ele começa a afundar. No mesmo instante que o medo preenche o coração de Pedro, ele começa a afundar. E ele começa a afundar. E quando Pedro vê, ele está a prestes de se afogar, a prestes de morrer. A falta de fé traz morte espiritual para a vida daquele que não persevera. A falta de fé faz aquele que estava caminhando sobre as águas, faz com que aquele se afunde, seja submergido pelas águas. Mas daqui a pouquinho Pedro, ele faz algo, irmãos. Algo que muitos estão deixando de fazer, que nós nunca podemos deixar de fazer. Quando ele vê as águas se aproximarem do seu pescoço, quando ele vê as águas se aproximarem da sua boca, antes das águas tomarem a sua boca, onde ele não pode mais clamar, ele brada com uma voz, ainda que de desespero, ainda cheio de medo, ainda cheio de pavor, ele se depara com a morte e ele grita em alto e bom som: Senhor, salva-me, salva-me porque pereço. Quantos estão afundando no mar desta vida? Quantos estão se afundando no mar das mentiras de Satanás? Quantos estão se afundando nas ondas do engano do inimigo? Quantos estão se afogando? Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão: clame a Deus e Ele vai te responder. Clame a Deus, antes deste mar tapar sua boca, antes que as mentiras de Satanás venham amordaçar a sua boca. Clame ao Senhor, e Ele vai estender a mão dEle. Eu sempre ensinei isso no loteamento Cavalhada. Veja que Jesus Cristo, irmãos, viu Pedro olhar para as ondas do mar. Veja que Jesus Cristo viu Pedro encher o coração dele com medo. Viu que o Senhor Jesus Cristo, ele viu Pedro afundar. Jesus Cristo viu tudo. Mas Jesus Cristo só estendeu a mão quando Pedro gritou e clamou: Senhor, me salva. Senhor, me salva que estou perecendo. Prontamente, diz a palavra do Senhor. No mesmo instante, diz a palavra do Senhor, Jesus estendeu a sua mão e puxou Pedro para cima de novo. E sobre as ondas do mar, Jesus olha para Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para cada um de nós nesta noite: não duvide. Por que você está duvidando da palavra? Por que você está duvidando das minhas promessas? Por que você está duvidando do que eu fiz na cruz do Calvário? Por que você está duvidando quando eu ressuscitei no terceiro dia? Por que você está duvidando quando eu disse: eis que estou indo, mas vos deixarei outro Consolador? E cabaçura labaxé. O Senhor Jesus prontamente segurou Pedro, subiu Pedro, colocou ele de novo em segurança em cima do mar e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste?
E logo que eles entraram no barco, agora Jesus pega Pedro e caminha de volta para o barco, sobre as ondas do mar. Pedro e Jesus caminhando juntos, sobre as ondas do mar. Pedro e Jesus caminhando junto, e o vento estava contrário, e as ondas estavam agitadas, e Pedro e Jesus caminhando de volta ao barco. E logo que eles subiram no barco, as águas se acalmaram. O tempo se acalmou, e eles chegaram no destino final, a outra banda do mar. Meu irmão, Deus nos chamou para chegar no outro lado do mar. Eu quero dizer para você que o Senhor está perto. Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Clame a mim e eu te responder-te-ei, diz a palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, fique firme em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela tua vida e dizer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Amados, vamos estar orando pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Vamos estar orando pelas autoridades para que Deus venha abençoar e para que nós venhamos a passar por esta pandemia, dando glória a Deus, sabendo que o Senhor está próximo. No domingo, meus amados, aconteceu um imprevisto. Eu fui visitar o pastor no domingo na sua casa e ele estava acamado. E conversando com o pastor, eu disse: pastor, vamos para o hospital. E o pastor ali, num consenso, ele disse: vamos, irmão Pedro. Levei o pastor para o hospital, era tarde, eram as 3 horas da tarde. Mas, amados, o pastor só foi sair do hospital mais de 10h30 da noite. Por isso, aconteceu aquele contratempo e não teve a live. Mas agora eu já liguei para o pastor na segunda-feira, ontem e hoje, o pastor disse: irmão Pedro, eu já estou melhor, estou me recuperando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, orem pelas lideranças, ore em nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrando mais este dia. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a paz do Senhor.